Boa tarde. Estamos começando ao vivo mais um Ciência de Bolso. Eu me chamo Bruna. Boa tarde, eu me chamo Eduarda. O Ciência de Bolso é um programa de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. Hoje nós vamos ter um episódio para falar sobre sífilis congênita. Prevenção se constrói com informação. E para isso nós convidamos a doutoranda em médica Cristiane Pimentel Hernandes. Boa tarde, professora Cristiane. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Eduarda. Olá para todos que estão nos assistindo. Então, prof. Cris, nos fala, a gente sabe então que a sífilis, né, ela é uma doença bacteriana, sexualmente transmissível, que existe há muito, muito tempo e que também acomete muitas pessoas. E além disso, a gente vê que quando uma mulher está grávida, né, e ela pode ter essa doença, é ainda mais perigoso. E porque isso pode causar, então, problemas para ela e para o bebê, principalmente. E que essa acaba sendo uma das maiores preocupações quando a gente vê uma gestante, né? E aí, por isso, a gente queria que a senhora nos explicasse por que a sífilis na gravidez, então, ela é tão preocupante? Então, Bruna, a sífilis, que é uma doença, como tu já disseste, né, sexualmente transmissível, é causada por uma bactéria que se chama Treponema pallidum. Quando eu tenho uma gestante com essa bactéria, ela atravessa a placenta e pode causar diversas complicações para o feto e até mesmo para o recém-nascido. Isso pode ir desde abortamento, parto prematuro, atraso no desenvolvimento. E lá no recém-nascido, muitas alterações que a gente diz, né? Por isso que a gente diz que é uma transmissão congênita, porque são alterações no próprio recém-nascido. Que a gente pode falar um pouquinho mais adiante. E apesar de ser uma doença super conhecida, por que a sífilis congênita ainda é muito frequente no Brasil? Então, essa é uma pergunta muito interessante. É uma doença muito antiga. Nós temos um tratamento que é muito simples, que a gente vai falar depois, que é com a penicilina, mas a gente ainda tem falhas na cobertura de pré-natal. Então, a gente tem muitas gestantes chegando muito tardiamente para fazer o pré-natal e não dá tempo de fazer o diagnóstico e o tratamento. Outro aspecto que faz, né, com que a gente ainda tenha essa doença muito frequente é o tratamento inadequado, principalmente das parcerias sexuais. Às vezes a gente concentra na gestante, faz o tratamento, mas a gente não tratou o parceiro. E aí aquele ciclo de recontaminação continua. Né? E um outro aspecto que a gente precisa considerar é a desigualdade, né, dos serviços de saúde, principalmente em áreas rurais, né, localidades onde a gente não tem tantos recursos de saúde. Até voltando nesse tópico, a gente vê que, por exemplo, se a mulher, a grávida, ela faz o tratamento, se o seu parceiro não faz, né, é como tu falou, né, repete aquele ciclo, ela não fica imune, ela vai lá e vai se contaminar de novo. Isso mesmo, né? Ela é uma doença, como a gente já tinha falado antes, é sexualmente transmissível. Então, sempre que eu tiver contato com uma pessoa que está infectada e que não recebeu o tratamento adequado, existe essa possibilidade de novamente se infectar. E aí, então, a gente vê que nem sempre os sinais são claros no início, né? Mas que existem alguns sintomas que podem gerar um alerta, tanto para a gestante quanto para o profissional de saúde que está acompanhando ela. E aí, quais são esses sinais que podem levar a investigar a sífilis congênita? Sim, a gente tem que olhar, o profissional de saúde ele tem que estar atento para duas situações, na gestante e no recém-nascido. A gestante, a maior parte das vezes, não apresenta nenhum sinal, nenhum sintoma. Então, a gente tem que olhar para aquelas gestantes que tiveram relações sexuais desprotegidas, que fizeram trocas de parceiro durante a gestação e que não fizeram os testes, né, e não realizaram o tratamento correto. Já no recém-nascido, a gente tem que pensar o seguinte, metade dos recém-nascidos infectados com sífilis congênita nascem saudáveis. Saudáveis não, mas eles não têm nenhuma alteração ao nascimento. E essas alterações elas vão surgindo à medida que ele vai se desenvolvendo. A outra metade que nasce com sintomas, quais são os sintomas que a gente olha, né? Então, ele vai ter lesões ósseas, né? Que geralmente são lesões bem dolorosas.
vão ter alterações no sistema nervoso central. Então, muitas vezes tem o que a gente chama de hidrocefalia, né? Que é o aumento do líquido dentro do cérebro, que faz com que a cabecinha fique maior. Icterícia, né? Que é o amarelão. Então, aquele amarelão que é frequente no recém-nascido, mas aqui é um amarelão que aparece mais precocemente e persiste por mais tempo. Lesões no corpo, né? Então, umas pintinhas que aparecem, que a gente chama de petequias, e lesões também nas palmas e nas plantas, né? Que é o exantema palmo-plantar. Aqui. E aí também, como que acontece a transmissão da sífilis da mãe pro bebê? E que momento que o feto ali é infectado? Então, né, o treponema pallidum, ele pode passar a barreira placentária, então ele está circulando no sangue e ele atravessa a placenta e aí através do sangue também acomete o recém-nascido. Isso pode acontecer, essa infecção, em qualquer momento da gestação, mas principalmente quando a mãe está nas fases iniciais da sífilis, que é o que a gente chama de sífilis primária e secundária. Aí a chance é muito maior, porque nesses momentos a mãe tem uma maior circulação do treponema, da bactéria. E como que é feito o diagnóstico da sífilis, tanto na gestante quanto no bebê? E também, se realizado no tempo certo, pode acabar evitando certas complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê? Como é que funciona isso? O tratamento, ele é fundamental. O tratamento não, o diagnóstico, né? E o tratamento também, obviamente, mas o diagnóstico, ele é fundamental, ele tem que ser feito. A gente faz o seguinte, existem 2 tipos de testes, os testes treponêmicos, né, que são testes mais específicos, e os testes não treponêmicos, que são mais sensíveis. Hoje, a gente utiliza, normalmente, um de cada para a gente fazer a confirmação. Então, a gestante chegou lá para sua consulta de pré-natal, né? E a gente vai fazer um teste rápido, né? Que é aquele teste que a gente faz lá na unidade de saúde. Esse é um teste treponêmico. Normalmente, a gente confirma com um VDRL, que seria um não treponêmico. Ou o contrário, se essa gestante já chegou com um VDRL reagente, a gente faz um teste rápido para confirmar. E lembrando que a gente precisa fazer também esses testes nas parcerias sexuais. Já no recém-nascido é diferente. O recém-nascido, eu só posso fazer o teste não treponêmico, que é o VDRL. Por quê? Porque esse teste eu consigo quantificar. E aí eu sempre vou comparar esse VDRL do recém-nascido com o VDRL da mãe no momento do parto. Então, essa comparação, ela é fundamental para eu dizer se essa criança está infectada ou não. Além disso, se eu tenho uma suspeita da sífilis congênita, eu tenho que fazer também um hemograma, né, em busca de anemia. Eu tenho que fazer raio-x dos ossos, né, principalmente dos ossos longos, porque um dos acometimentos que eu falei antes são as lesões ósseas. E também uma pesquisa no líquor, coleta de líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, que é esse líquido que a gente tem no nosso cérebro. Então, Cris, é importante, então, lembrar que esses exames para detectar a sífilis, eles fazem parte do pré-natal e eles são simples, né? Mas é que eles precisam também serem feitos em momentos certos. Em qual que é o período da gestação que esse exame ele deve ser feito? Então, o nosso Ministério da Saúde, ele preconiza que esses exames, as testagens, elas sejam feitas na primeira consulta de pré-natal, que idealmente tem que ser realizada no primeiro trimestre, no máximo até 13 semanas de idade gestacional. Ele tem que ser repetido no início do último trimestre, né, do terceiro trimestre, ali em torno de 30 semanas, e depois lá no momento do parto, na maternidade. Então, obrigatoriamente 3 momentos. Só que a qualquer outro momento da gestação, se tiver troca de parceiro, eu devo repetir esse teste também. E a sífilis congênita tem cura? Como que é feito o tratamento? E na gestante, como é o tratamento durante a gravidez? Então, é uma doença que tem cura, uma doença bacteriana. O tratamento é super simples, que é com penicilina, que é um antibiótico aí que a gente já conhece há muitos anos, né? E são feitos de formas diferentes, para a gestante e para o bebê. Na gestante e nas suas parcerias sexuais, vai depender do estágio em que ela se encontra. Então, na sífilis primária, secundária e latente recente, eu vou usar 2.400.000 unidades de penicilina benzatina, né? A famosa benzetacil. Então, a gestante vai lá na unidade de saúde, é feito uma injeção em cada nádega, dose única.
Agora, se eu tenho uma gestante que tem uma sífilis latente tardia, ou seja, se contaminou há mais de 1 ano, ou é desconhecido, né? Ou ela tem uma sífilis terciária, que é um estágio bem mais avançado da sífilis, a gente vai fazer o tratamento com 7.200.000. Então, ela vai fazer 2 injeções de penicilina benzatina por semana, por 3 semanas, tá? E isso se aplica para as parcerias sexuais. Caso ela tenha comprometimento do sistema nervoso central, que é o que a gente chama de neurosífilis, a gente faz, então, a penicilina cristalina, que é na veia, tá? E isso é feito no bebê. O bebê, o recém-nascido com sífilis congênita, ele precisa também receber a penicilina cristalina endovenosa por um período de 10 dias. Tá? Aqui. Então, continuando, e por falar em tratamento, né? O tratamento da mãe, ela então impede a transmissão para o bebê. Sim. O tratamento ele é muito eficaz. Se essa mãe receber o tratamento até 30 semanas de idade gestacional e tiver, fizer de forma adequada, ela não vai transmitir para o bebê. A chance de transmissão é muito pequena. E o pré-natal salva vidas, né? Literalmente. Mas muitas mulheres ainda pulam etapas ou não fazem todos os exames do pré-natal. O que a senhora diria para mulheres grávidas que acham que não precisam fazer todos os exames do pré-natal? Bom, eu diria primeiro que precisa, né? Que é fundamental. O exame, ele é super rápido, né? São testes rápidos, que é feito ali em 10, 15 minutos, eu tenho o resultado. Ele é gratuito e ele vai evitar complicações muito graves e irreversíveis no seu filho. E existe alguma campanha ou política pública que tu acha que é importante destacar? Existem diversas campanhas no Brasil e está dentro das políticas públicas a prevenção da sífilis. Mas tem 2 coisas aqui que eu gostaria de destacar. Uma delas é a questão do fortalecimento da atenção primária, né? A atenção primária é a porta de entrada do nosso serviço de saúde. Então, no momento que eu tenho uma atenção primária forte, eu vou garantir um pré-natal de qualidade. E o outro aspecto que eu gostaria, outra campanha que eu gostaria de fortalecer, de reforçar aqui, é a prevenção combinada do Ministério da Saúde, né? Que é uma roda onde eu tenho diversas estratégias de prevenção, onde uma delas é a testagem da gestante e das suas parcerias sexuais. E aí, nessa prevenção combinada, além da sífilis, eu tô também testando e prevenindo HIV, hepatites virais e as outras infecções sexualmente transmissíveis. Para finalizar, então, quais as principais mensagens e informações que os nossos ouvintes devem saber sobre a sífilis congênita e também onde procurar por atendimento ou orientação? Então, a primeira coisa é procurar atendimento. Tá grávida, vai começar o pré-natal o quanto antes, que isso é fundamental, né? E onde procurar, né? A gente aqui tá falando de saúde pública, então é nas unidades básicas de saúde, nas suas ESFs, né? Os municípios, eles têm os seus serviços de atenção especializada, que a gente chama de SAIS, né? Mas o paciente, ele entra, a porta de entrada é a atenção primária, então procure atendimento. Mas também existem as pessoas que fazem atendimento privado, né? Então, assim, procure o seu médico de referência. Essa é a principal orientação. A gente encerra por aqui essa conversa essencial sobre sífilis congênita, mas não pensem que acabou, porque a nossa convidada vai voltar no próximo episódio para falar de outro tema super importante na saúde pública atual, a Mpox. Então, fiquem com a gente e acompanhem esse bate-papo. Então, obrigada a todas as pessoas que assistiram até aqui. Um obrigado especial à nossa convidada, ao curso de comunicação e à equipe da Unisques TV e também ao PPGPS por nos proporcionarem a estrutura necessária para realizarmos o Ciência de Bolso. Fiquem atentos às nossas redes sociais para divulgação e até o próximo episódio.